Fala galera, suavitude? Bom, eu sou o G, bem-vindos ao meu canal Pandemovies, onde eu falo sobre cinema de um modo geral. E hoje a minha crítica vai pro filme Homúnculos, que tá lá na Netflix. Vocês gostaram? Bom, eu vou falar o que eu achei já já. Bom, Homúnculos é um filme dirigido pelo Takashi Shimizu, desse ano mesmo, de 2021. Fiquei sabendo que ele é baseado no mangá, mas como essa não é minha praia, eu não vou opinar sobre isso, nem fazer correlação entre o filme e o mangá, beleza? A história se passa em torno de um cara chamado Nakoshi, que tá perdidão na vida. Sem teto, ele vive num carro, né, onde fica todas as coisas dele, e os melhores amigos, entre aspas, são justamente os moradores de rua. Só que ele tem uma graninha, né, cara, mostrando que aquilo é mais uma opção dele, sacou? Além disso, ele é um cara vazio, né? Ele não demonstra muito sentimento e a gente não sabe o porquê dele ter optado, né, por viver daquela forma, nem esse vazio todo. Numa certa noite, um carinha esquisito chamado Ito aborda ele, enquanto ele tá no carro lá, oferece uma grana alta pra fazer uma espécie de experiência com o Nakoshi. Isso envolve uma cirurgia, né? E ele promete pro Nakoshi que em 7 dias ele vai mudar a vida dele pra sempre, dando propósito e trazendo de volta esses sentimentos que ele perdeu, sacou? Esse processo é chamado de trepanação, que é um furo na testa que tem como objetivo basicamente aí resetar o cérebro. Então você passa aos poucos a usar a maior porcentagem do seu cérebro, a maior capacidade dele, despertando até o sexto sentido. Aí o filme vai se desenrolando, né, pra uma esquisitice aguda, porém muito interessante. Tá, Gê, mas e aí, o que você achou do filme? Eu gostei. O filme é realmente estranho, mas me proporcionou uma experiência nova, tá ligado? As atuações são boas, meio overactors, assim, sabe? Exageradas. Só que eu acho que é uma característica do cinema japonês. Trilha sonora, no geral, é boa. O roteiro é muito bom. Fotografia é legal e a iluminação é bem massa, cara. Eu gostei bastante. Os efeitos especiais já me dividiram um pouco, assim, em partes são realmente muito bons, mas em outros momentos eles não convencem muito. Eu entendo a dificuldade que é fazer aquela representação, tá ligado? Só que em alguns momentos fica muito evidente, sabe, o CGI ali, então ele meio que sobrepõe as coisas e dá um efeito meio tosco, só que no geral funciona bem. Se você curte o mangá, eu com certeza recomendo, até pra você fazer um comparativo, né, com o filme. Se curte filme estranho, confuso e plot twist, cara, fala ver, porque eu acho que você vai gostar sim. Bom, eu gostei bastante, recomendo esse filme, me surpreendeu positivamente. Minha nota pra ele é 8,5. 8,5 tá ótimo. Bom, a partir desse momento eu vou dar spoiler, então esteja avisado. Após a trepanação, que é promovido por um grupo lá na Holanda, né, chamado ITAG, rola um pequeno teste com o Nakoshi, né? O Ito, ele mostra ali umas cartas e ele precisa adivinhar quais são as cartas certas e tá. Só que para isso ele precisa tapar ali o olho direito e focar todo no lado esquerdo dele, né, para despertar esses sentidos. E aí toda vez que ele força, né, esse lado esquerdo, ele enxerga as coisas de uma forma diferente, com outra perspectiva. Ele passa a ver umas pessoas de um jeito diferente também, então tem uma mina que tem um cabeção, uma outra gira a cintura, eu acho até engraçado. Ele vê um cara que é um robozão e por aí vai. Depois ele descobre que na verdade isso é uma representação dos traumas daquelas pessoas, né? Que eu achei um ponto altíssimo do filme, é muito foda, é muito bem representado esses traumas aí. Inclusive ele passa a ter a capacidade de libertar essas pessoas, né? Então ele expõe que as pessoas realmente passaram ali, elas acabam se libertando, né? Se perdoando e se livrando daquele trauma ali. Inclusive com um cara que é um robô lá, ele passa a enxergar e descobre que tem um moleque, né? Um menininho dentro daquele robô, que representa exatamente aquele cara quando era criança. Aí mostra de uma forma brilhante, inclusive essa cena é bem legal, ele disputando com um amiguinho dele ali quem ficaria com o robô e fica naquela forçação e tal, não sei o quê. E esse chefe da Yakuza aí, ele tá com uma foice na mão. E durante essa força ali que ele tá fazendo de não, eu que vou brincar agora, não sei o quê, ele arranca o dedo do moleque. Só que ele se assusta, fica com medo, não tem força pra ajudar ali e sai correndo desesperadamente. Isso obviamente se tornou um trauma na vida dele, fazendo com que ele se tornasse uma pessoa amargurada, violenta. Então ele entrou na Yakuza, machucou várias outras pessoas. Inclusive, na cena que ele vai arrancar o dedo do Nakoshi, um dos caras fala que é o número 77 já do dedo que ele ia arrancar, então você vê o estrago que foi, né, na vida dele. Após o Nakoshi libertar esse cara, ele pede finalmente perdão, né, ele se perdoa acima de tudo,
arranca o próprio dedo e sai da Yakuza imediatamente. A história segue, o Nakoshi descobre que uma mulher que fez a trepanação antes dele não suportou e se matou, porque o que rola é o seguinte, conforme ele vai libertando, né, ajudando essas pessoas, ele vai se transformando, ele vai absorvendo aqueles traumas. Então, o braço dele, ele passa a enxergar como um braço de um robozão, porque ele libertou o cara que era o robozão. Uma outra mina que ele liberta também, que é tipo de areia, mas não é de areia, é tipo, são vários símbolozinhos ali, do tamanho de grãos, né, de areia. Após libertá-lo, a perna esquerda dele, né, vira de areia também. Então, enfim, ele vai se transformando. E essa mina, ela não suportou isso e acaba se matando. Daí o Nakoshi, ele fica desesperado, ele quer reverter, ele não quer mais aquilo pra ele, e vai atrás do Ito, né, que trabalha no hospital lá como médico. Quando ele tá lá, né, esperando o Ito aparecer e tal, ele vê uma mina, e o trauma que ele enxerga nela é que ela fica sem rosto, é uma cena bem legal, inclusive. Só que dá pra perceber que ele sente alguma coisa quando ele vê aquela mina, tipo, que assim, primeiro ele vê naquela forma, depois ele vê o rosto dela e ele começa a lembrar de algumas coisas. Inclusive de uma moça, né, que ele conheceu num bar e tudo mais, e ele começou a se apaixonar por ela, né. Até esse momento a gente não sabia nada do passado do Nakoshi, e essa mina foi apresentada pra gente naquele momento só. Foi a primeira vez que ela apareceu no filme. Ele fica meio obcecado, vai atrás dessa mina, e aí descobre que ela não se lembra de nada, ela perdeu a memória. De alguma maneira bizarra, ela vai dando, sabe, corda pro cara. Então, ele vai explicando pra ela que conhecia ela, bababá, não sei o que, enfim. Vai rolando tudo isso, eles ficam juntos, transam e tal. E de manhã, quando ele acorda na cama com ela, ele tá mexendo no cabelo e percebe que ela tem a marca da trepanação. Então ela acabou de passar por aquilo também. Nem todas as pessoas que passam por esse processo reagem dessa forma que nem o Nakoshi, enxergando as coisas e tal, entendeu? Pode ter outros efeitos colaterais. Nakoshi vai atrás do Ito, né? Ele tá enfurecido e tal, só que o Ito não tá mais lá na casa dele. Daí ele liga pro Ito. E aí o Ito fala, eu fiquei ligando pra você, você ficou me ignorando, tudo mais. Eles ficam conversando e tal. E enfim, rola aquela confusão toda na nossa cabeça e na cabeça dos personagens, né? Aí você não tá entendendo o que tá acontecendo e tal. Daí o Ito fala que tudo que ele enxergava, né? Que o Nakoshi via ali, na verdade, era uma representação do que ele queria enxergar, que na verdade não existia homúnculos, que ele estava realmente construindo aquilo na cabeça dele. E que em breve a Nanako, né, que é a mina do passado, né, a mina que o Nakoshi reencontrou, ela iria se lembrar de tudo e que isso mudaria toda a história. O Nakoshi, desesperadamente, para não perder, né, aqueles sentidos dele, porque ele já estava já no final da semana ali, no último, 7º dia, não lembro direito, ele fura de novo, ele faz o procedimento nele mesmo. É uma cena bem bizarra, mas legal ali. E vai atrás da Nanako. Chegando lá, ele não enxerga mais a Nanako. Ele começa o rosto dela meio que vai bugando pra ele. E ela finalmente se lembrou, né, do passado dela, o que aconteceu e tudo mais. E aí as coisas vão sendo esclarecidas pra gente. Antes disso, o Ito, ele tava, enquanto falava no telefone com o Nakoshi, ele tava indo até a casa dessa mina. E aí ela parece conhecer ele, e ele chama ela de Chihiro, e aí você buga mais ainda a cabeça. Enfim, ela realmente não é a Nanako, ela é uma mina chamada Chihiro. E foi exatamente ela quem matou a Nanako. Eu fiquei pensando, puta, mas como é que o Nakoshi não lembra disso, né? Ele não parece lembrar. Provavelmente ele traumatizou, e aí, enfim, rolou um bloqueio na mente dele que veio à tona ali. Então ele passa a lembrar de tudo, ela passa a lembrar de tudo, e a gente começa a entender realmente o que tá rolando no filme. O Nakoshi vivia com a Nanako, eles eram felizes, só que depois, né, o relacionamento foi ficando meio merda, ela sempre chamava ele de vazio, ele já era um cara meio friozão, assim, secão e tal. Como o relacionamento tava uma bosta, né, ela acabou fazendo um aborto, né, ela tava grávida, abortou, porque ela não queria viver naquela situação, queria separar dele e tal. Ele ficou revoltadíssimo, foi atrás dela na rua, e eles discutindo, ele tentando puxar ela e não sei o que, ela acaba sendo atropelada, né? E quem vinha no carro era exatamente a Chihiro. Ela tava com o namorado, tava discutindo com ele também e tal. E aí ela acaba pulando do carro. Ela abre a porta com o carro em movimento e pula. E nesse movimento o cara tenta meio que puxar ela e perde o controle do carro, atropela a Nanako e aí mata ela, sacou? Aí você entende os traumas de todo mundo, do Nakoshi, da Chihiro, enfim. E o namorado dela morre também. Aí você fica pensando, puta, mas o que o Nakoshi vai fazer agora, né? Pois é, ele
ele perdoa ela. Então ele abraça ela, ele beija, eles se reconfortam, né, um no braço do outro ali e acabam ficando juntos. É um pouco bizarro, mas enfim. O Ito tá lá, né, ele aparece lá no apartamento dela e aí o Nakoshi vai falar com ele. E uma coisa importante é que o Nakoshi ele sempre se nega a dizer como que ele realmente enxerga o Ito, né? Só que naquele momento ali, ele resolve abrir o jogo e falar o que ele vê. Então ele enxerga o Ito de uma forma toda de água, né, com um peixinho dourado dentro dele lá. Depois a água vai se transformando no pai do Ito, sacou? Enfim. E aí o trauma dele é que ele não era notado pelo pai, né? Ele nunca foi. Então o pai dele não dava carinho, não dava atenção nenhuma. E quando ele era criança, o pai dele tinha um aquário ali com um peixinho dourado que ele dava muito mais amor pra esse peixinho e atenção e tal, do que pro moleque, né? Do que pro Ito. Então o Ito, ele resolve quebrar aquele aquário. Isso transformou ele, né, na vida dele inteira ali, porque ele nunca conseguiu nenhum reconhecimento do pai. Só que diferente de outras pessoas, né, o Nakoshi não consegue ajudá-lo, porque isso envolve terceiros, envolve o pai, né, no caso. O Ito resolve fazer a trepanação, né, o procedimento nele mesmo, só que ele vai um pouco mais além, ele radicaliza. Ele costura o olho direito para ele nunca mais enxergar as coisas como ele via. Ele só quer ver com aqueles sentidos. A última cena, o Nakoshi tá no carro com a Chihiro e eles estão indo embora lá, viver o resto da vida deles e tal. E aí você percebe que, tipo, ele dá uma piscadinha, assim, como se ele ainda tivesse sob efeito daquela trepanação, né? Então, dá a entender isso. E aí, enfim, o filme acaba. Bom, comentem aí o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram ou não. Deem sugestões para os próximos vídeos, eu vou trazer muita coisa legal ainda. Se inscrevam no canal, né, pô? Não esquece, deixa o like se curtir e até a próxima.